Olá a todos e bem-vindos a mais um episódio do Building the Future AI Portugal Podcast, onde abordamos os diversos temas ligados à inteligência artificial e à aprendizagem máquina. E como já é hábito, estamos aqui mais uma vez então. Meu nome é Marco António Silva e comigo está os meus colegas deste sofá virtual, Rui Quintino. Olá, Rui. Olá, boa tarde, Marco, Vítor, boa tarde a todos. Olá, como vão? Boa tarde a todos. E o Vítor Santos. Olá, Vítor, obrigado. Olá. Então, hoje a nossa equipa decidiu pegar então num tema mais genérico. O nosso tema de hoje vai ser AI, hype ou realidade? Do Winter is Coming. A questão aqui dos diversos invernos e da forma como houve aqui algumas promessas que se calhar foram-nos sendo feitas, chegando no formato de livros, de ficção científica, e que nós gostávamos de ver se calhar nas nossas vidas. Algumas coisas já existem. Eu ainda não vi os carros voadores, ainda estou à espera desse, né? Venderam-me esse filme, mas ainda não aconteceu. Mas muitas outras coisas, a realidade é que já fazem parte da inteligência artificial, já faz parte da nossa vida, do nosso dia a dia. A verdade é que a origem da inteligência artificial também tem muito esta promessa da automação, no fundo, não é? Das tarefas mundanas do nosso dia-a-dia que a inteligência artificial vem prometer que nos vai libertar. E esse é um tema, se calhar, muito interessante, onde nós já conseguimos ver muito dessa inteligência artificial a fazer parte do nosso dia-a-dia para muitas dessas coisas. Dito isto, e visto que muitas das aplicações interessantes nos últimos anos, que têm sido parte, se calhar, 10 anos, que nós consideramos, há 10 anos considerávamos hoje ficção, não é? Hoje já não vemos isso dessa forma e vemos muita computação, muitos computadores quase a falar, ou quase ao ponto onde o próprio Alan Turing, que se calhar ficaria bastante orgulhoso se conseguisse ter vivido para ver estes momentos para muitas das coisas. Se calhar nem ele próprio imaginaria tanto avanço. Para outras coisas, se calhar não tanto. Isso é que é a grande questão que nos traz hoje para discutir, e discutir de forma bastante aberta, casos que nós vemos como sendo grandes objetivos para nós, como engenheiros, como cientistas, nesta área da inteligência artificial, onde quem nos está a ouvir, que também de certeza que também terá a sua opinião e sobre este tema, também possa ouvir um pouco o que é que nós vemos e o que é que nós temos visto a evoluir nestes últimos anos. Rui, um tema bastante aberto, começando por ti, qual é o avanço da AI, então, que sentes que gostavas de realçar neste tópico 2? Olha, eu se calhar vou começar por aquele, de certa forma, acho que é incontornável, e diz mais respeito à área Deep Learning, em particular, e obviamente que há muito hype em tudo o que é, em todas as áreas, mas eu acho que é inegável a evolução na área de interpretação de imagens e de texto, de capacidades de tradução de texto praticamente para todas as línguas de forma automática, com uma performance hoje em dia impressionante. Inclusive até, eu diria, esta revolução foi nos últimos 10 anos, sensivelmente, também com a ocorrência das GPUs e do hardware. Mais recentemente, e também associado a estas duas áreas, da imagem e do texto, e também do próprio discurso falado, mas na área da imagem e do texto, a própria capacidade destas redes de Deep Learning de produzirem elas próprias os seus conteúdos de forma cada vez mais realista. Isto não é só bom, também traz muitos problemas, obviamente, mas eu acho que os fins positivos espero que prevaleçam, acima de tudo, e apenas estes. É verdade que nós estamos a falar de inteligência, mas apenas de dotar os nossos computadores de uma capacidade um bocadinho aproximada de ver o mundo como nós o vemos, mas só isto já possibilita a aplicação em inúmeros cenários. Eu acho que mesmo que não evoluíssemos mais na questão da inteligência artificial, ainda iríamos estar a explorar estes cenários durante anos e possivelmente décadas, porque ainda não esgotámos todos os cenários onde nós podemos utilizar estas novas capacidades que temos agora.
Sem dúvida, e acho incrível como de um momento para o outro nós, no espaço de 4, 5 meses, desenvolvemos paridade humana nos erros em muitos desses pontos, não é? Quer dizer, tradução, transcrição, interpretação, tudo isso, interpretação de imagens, tudo isso foi quase a paridade humana, foi assim um cair de cartas, como tu disseste muito bem, o desbloquear das GPUs e destes clusters que conseguimos ter de computação, o poder computacional ficou disponível e de um momento para o outro parece que caíram todos, que nem baralhos de cartas, conseguimos de um momento para o outro desbloquear todas essas coisas. Foi espetacular, por acaso. Nos últimos anos, e como tu disseste, se calhar 10 anos atrás, nada disto. Por acaso, estava-me agora a lembrar e não é visão por computador, acho que deve ser, à partida deve ser radar, mas no meu carro ele tem um sensor de colisão iminente e é interessante pensar que tem uma taxa de falsos positivos, já diria que tem uma mão cheia provavelmente de falsos positivos, mas já me safou pelo menos uma vez. É sério? E portanto é apenas uma das potencialidades às vezes deste tipo de algoritmos, e não é preciso ter um algoritmo que acerte sempre para ser bastante útil. Verdade. Vítor, mesma pergunta para ti, do ponto de vista de avanços da AI, que viste, quais foram os que ficaram para ti hoje no teu dia-a-dia e que façam parte da tua vida, ou que tu gostasse de realçar, que sentiste que foram realmente marcantes? Olha, eu antes de responder diretamente à pergunta, vou aqui fazer um pequenino, muito rápido enquadramento, só para explicar que, na minha opinião, o que aconteceu desde os anos 70, 80, e os anos 70 foi o último grande inverno da inteligência artificial, não é? A década de 70 foi devido à falência das redes neuronais, mas não só, também dos sistemas periciais. O que aconteceu foi que a inteligência artificial deixou de ser uma coisa específica que apenas existia dentro de uns shells, de umas conchas, de ambientes muito contidos, e de alguma forma a inteligência artificial passou a fazer parte de todo o universo aplicacional, ou de quase todo o universo aplicacional. Aliás, hoje os utilizadores, seja de uma aplicação web, seja de uma app, exigem, exigem que a aplicação seja minimamente inteligente. Então a grande... Enquadro-me nesses utilizadores. Aliás, até damos todos a falar e a dizer alguns vernáculos, a insultar as aplicações quando elas são estúpidas. Mas que aplicação mais burra. Esta ideia que vem também da teoria dos agentes, da personificação das aplicações. Portanto, a grande mudança foi, na minha perspectiva, nestas últimas décadas, foi precisamente de que a inteligência artificial passou a ser uma coisa contida para ser uma coisa que está disponível em todas as aplicações. Aliás, exigimos que as aplicações sejam todas elas inteligentes. E já agora isso também se refletiu no ensino, porque passámos as cadeiras de IA eram tipicamente cadeiras de mestrado, e agora todas as licenciaturas em Engenharia Informática e áreas afins têm uma cadeira digamos, fundamental de inteligência artificial. Porquê? Bom, porque se assume que desenvolver este tipo de algoritmos que é um skill necessário para qualquer indivíduo que produza software. Nunca tinha pensado nisso, mas é verdade. Neste momento, mesmo a ACM, a ABET, portanto, todas estas entidades de acreditação norte-americanas, portanto, na verdade, querem que isto se ensine inteligência artificial, porque, na verdade, o software tem que ser cada vez mais inteligente. Verdade. Mas, do ponto de vista técnico, grandes avanços. O primeiro grande avanço, o Rui já o que eu disse, foi realmente na área das redes neuronais. E nós também já falámos aqui neste podcast algumas vezes sobre isto. Nomeadamente, nós já tínhamos desde os anos 80 algoritmos, nomeadamente com o backpropagation, que permitiam treinar redes neuronais multicamada, mas a verdade é que não tínhamos algoritmos que permitissem que essas redes fossem treinadas com grande quantidade de inputs. Temos com as redes de deep learning, e nomeadamente com os algoritmos de convolution, não só, mas também a família dos convolution, mas também a família recorrente e também a parte, agora mais recente, dos GANs. Não é? E isso foi um grande avanço na área das redes neuronais. Um outro avanço que eu queria destacar foi
muito discutível, e isso dava para fazer um podcast inteiro, foi a emergência ou a emancipação do machine learning como uma área. É preciso ver que o machine learning era uma sub-área da inteligência artificial, e agora é uma área à parte. Enfim, eu estou aqui a dizer isto para que nenhum dos nossos ouvintes fique ofendido com isto. Isto é muito discutível, como eu disse. Mas a verdade é que há algoritmos típicos da estatística, como, por exemplo, uma mera função logística, faz parte agora do machine learning. Portanto, tudo é machine learning, tudo não é machine learning. E isto eu também diria que foi uma evolução relativamente grande. Depois, em termos do que são os algoritmos evolucionistas, eu observaria também a evolução da parte da computação baseada em genética, nomeadamente na chamada programação genética, e em particular na programação semântica genética. Portanto, a ideia é que estes algoritmos propostos por Holland em 80, da Universidade de Michigan, também sofreram uma enorme evolução, e neste momento, com a programação genética, temos já a capacidade de ter algoritmos para resolver problemas a serem gerados automaticamente. Isto para nós ficarmos devidamente com a vénia respectiva para este tipo de computação evolucionista, ou se quisermos, usando o português brasileiro, evolucionária. Finalmente, eu diria que, e também penso que já foi aqui destacado aqui pelo Rui, que há uma coisa muito interessante que tem um aspecto prático, mas que está também ligado à inteligência artificial, mas também simultaneamente à evolução da capacidade de computação e disponibilidade de máquina de computação cloud, não é? Que tem a ver com uma coisa que sobretudo é aquela que afeta mais a minha vida, que é a disponibilização de serviços inteligentes. E o que é que eu quero dizer com isto? Isto já não é bem uma questão meramente de avanço técnico, mas é a questão de qualquer programador ter a possibilidade de consumir serviços inteligentes. Inclusive, como o Rui aqui disse, e eu acho muito bem, a ideia de até serviços de tradução automático. Portanto, se calhar qualquer dia vou poder estar a assistir a uma peça de teatro chinesa e estar a perceber tudo o que eles estão a dizer e quase em direto, não é? E porquê é que isto é possível? Bom, não é que os gajos que fazem, se calhar os indivíduos que promovem peças de teatro na China não devem ser muito inteligência artificial. O que acontece é que estes serviços, disponibilizados pelos grandes fabricantes, e a Microsoft é, sem dúvida, um dos mais destacados, potenciam estes serviços. E qualquer programador consegue utilizá-los. Ou seja, eu diria, em benefício do tempo, só para terminar, diria que a grande mudança é que temos a IA ao serviço de todos e na palma da nossa mão. Eu estou agora com o ponto da tradução, fizeste-me lembrar o livro do Douglas Adams, do Hitchhiker's Guide to the Galaxy, que ele metia uma coisa no ouvido e começava a fazer a tradução de lado das linguagens alienígenas, mas a realidade é que hoje em dia a tecnologia já está muito nesse ponto. Rui, Vítor, desculpa. E eu confesso que concordo em pleno com ambos os vossos pontos e até construí em cima dele na minha opinião pessoal e na minha vida até. Eu até falei disso num podcast anterior. Eu acho que a grande revelação da promessa que depois se materializou em parte é o nascimento das personal assistants. Uma materialização exatamente do que o Rui estava a comentar e bem, e tu também, Vítor, as Deep Neural Networks conseguiram resolver os problemas da linguagem, no fundo, para todos os efeitos, o Natural Language Understanding, o entendimento do que está a ser dito, das palavras, da voz, da transcrição da voz, e até mesmo depois a materialização de texto outra vez por a voz, foram grandes avanços que depois desbloquearam atomicamente cada um deles, juntos conseguiram somar a base de uma personal assistant. E hoje em dia usamos isso. Eu tenho aqui em minha casa a domótica toda controlada por voz com Alexas, tenho
o agendamento das minhas reuniões também usando a Cortana, tenho a gestão dos meus to-dos também com a Cortana, pronto, analítica de e-mails, pronto, faz um bocadinho de tudo. E isso para mim foi se calhar um enorme avanço que eu não estava à espera quando estava a estudar isto há quase 15 anos atrás. Não estaria à espera que isto fosse agora tão real e tão parte da minha vida. Faz-me lembrar, pegando num tópico do cinema e voltando ao início, estávamos a dizer que se calhar isto vem tudo um bocado da ficção. Eu vi uma série de 2007 para 2012 chamada Eureka, que havia lá uma inteligência artificial chamada Sarah, que era a Self-Actualized Residential Automated Habitation, que era, no fundo, era uma casa inteligente. Era a casa inteligente da série, que tinha uma personalidade, era toda comandada por voz, tinha contexto do ambiente, do que estava lá fora e tudo. Tinha uma personalidade um bocado dura e tinha ciúmes e coisas assim. Pronto, era a parte da ficção. Mas a realidade é que hoje em dia isso faz parte do nosso cotidiano, se quisermos. Já é possível controlar tudo isso, de casa estar aware de que tem ocupação, não tem ocupação, controlar portas, temperatura, câmaras, falar de volta connosco, dar-lhes comandos e ela executar. E conseguimos ter isso tudo sem a personalidade um bocado ciumenta da Sarah da série Eureka. São cenários de filmes, mas que se calhar também não estavam tão presentes na nossa vida há 5 anos atrás e agora estão. E outros que os filmes não pensaram. Os cenários de produtividade de hoje em dia, o agendamento das reuniões, das tarefas e tudo, isso tudo faz parte do nosso cotidiano e acho que nunca vi isso em nenhum filme, pelo menos não nos que interessa, por produtividade não costuma aparecer, o resto é que costuma ser muito mais giro, mas é parte do nosso dia-a-dia, apesar de eu achar, e introduzindo se calhar agora de volta o tema para vocês, os filmes pensaram em muitos destes pontos e a paridade humana que estávamos a falar, que se calhar resolveu muito desta parte das personal assistants, mas ainda acho que ainda existe muito por construir, em específico até no caso das personal assistants, e muito mais. Por isso, Rui, voltando um pouco para ti, e passando o ponto deste que já partilhaste dos avanços que sentiste interessantes, quais são os que tu achas que ainda faltam? Quais são as coisas que tu ainda gostavas de ver acontecer e ainda sentes que estamos longe ou não? E porquê? Eu vou só pegar na tua referência aos filmes e ainda no âmbito dos personal assistants e um que me inspira, um cenário, um personagem que me inspira particularmente, e depois também a parte da equipa, é o Jarvis do Homem de Ferro, que eu não sei, às vezes eu não deliro mais com o Jarvis do que o Homem de Ferro, porque realmente eu tenho essa ideia, no futuro podemos trabalhar quase à velocidade do nosso pensamento, ou seja, podemos quase definir o que é que nós queremos e o porquê, e depois deixar a essa tal inteligência artificial, que não está nesse ponto, o como realizar determinadas tarefas, e em muitos cenários o como vai sendo cada vez mais garantido por ferramentas e algoritmos. Portanto, o Jarvis realmente é uma grande inspiração. Chega esse dia. De resto, numa perspectiva mais negativa e também fruto de alguma experiência pessoal e de trabalhar também nessa área, eu diria que, por exemplo, na área de análise preditiva usando machine learning, ou seja, onde olhamos para bases de dados e o chamado Big Data, grandes volumes de informação, e em teoria conseguiríamos olhar para elas, detectar padrões difíceis para nós, seres humanos, e de inferir muitos insights. Isso tem-se revelado muito mais difícil, acho eu, do que aquilo que se calhar estaríamos à espera. Também por algo que eu confesso que eu também não me apercebi quando me iniciei nesta carreira, é a particularidade do que é que representam os dados observacionais e com todas as limitações que isso implica, que é, grosso modo, eu não tenho assim uma porcentagem, mas a grande maioria dos dados que nós temos nas nossas bases de dados são dados observacionais, o que implica que é muito difícil ir além dos padrões associativos, das correlações, e portanto saltar para as causas que para
modelos preditivos com grande valor seria o que nós queríamos. Causas. Há um autor muito conhecido, aliás, é uma das referências e um dos criadores das redes bayesianas, das redes neuronais bayesianas, que é o Judea Pearl. Ele tem um livro espetacular, que é o Livro do Porquê, Nova Ciência da Causa e do Efeito, e na opinião dele, nós estamos nesta questão da inteligência artificial, pode ser um dos passos que está a faltar realmente, é que as máquinas não percebem porquê. Não percebem porquê. Enquanto não resolvermos esse problema, este campo vai ter dificuldade em avançar. A má notícia é que ele mostra também que apenas com os dados observacionais não chegamos lá. E, portanto, está o desafio em aberto também. Muito interessante. E é bem verdade. Eu acho que nós evoluímos muito a computação e se calhar agora vamos evoluir muito a maneira como nós olhamos para os dados. Isto é sempre por ondas, no fundo. Vítor, e do teu lado, passando a palavra a ti. Eu vou ser o chato, mas também tem, volta e meia também tem que ver aqui alguém chato, não é? Mas eu acho que eu tenho uma visão muito invernosa da inteligência artificial. Portanto, eu acho que nós estamos prestes, neste momento, a atingir um novo inverno da inteligência artificial. E porquê que eu acho isto? Essencialmente porque eu acho que este hype que tem acontecido, e estamos em 2020, portanto estamos num hype que já dura há 10 anos, vai seguir com um ciclo, digamos, exatamente de contrário, de frustração, até posso dizer, de depressão da inteligência artificial. E porquê? Essencialmente porque estamos todos muito felizes com esta ideia de que, bom, agora conseguimos olhar para os dados, como tivemos uma grande quantidade de dados, conseguimos treinar estes algoritmos para aprenderem padrões, com base nesses padrões conseguimos fazer uma de duas coisas, ou classificamos, ou fazemos previsão. Então, that's it. Está tudo excelente. E até nós sabemos que até neste momento conseguimos ter máquinas a prever coisas que os humanos não conseguem prever. E porquê? Bom, porque elas conseguem reter mais pormenores do que nós. Obviamente, também com as dificuldades que no podcast passado falámos relativas ao overfitting. Agora, porque é que eu acho que isto é tudo muito bonito, mas também acho que isto é tudo muito, muito pouco? Porque, na verdade, o que nós temos neste momento como máxima é isto, é o dataísmo, é machine learning a tratar grandes quantidades de dados. Mas a verdade é que isto é o que temos. Mas o que é que não temos? Não temos verdadeiramente sistemas inteligentes que sejam capazes de resolver problemas que sejam problemas de múltiplo domínio. Não conseguimos. Portanto, nós só conseguimos ter, neste momento, algoritmos para um único domínio. Portanto, estamos muito longe de ter um computador que consiga pensar mais do que um único assunto ao mesmo tempo. Se joga xadrez, então não prevê meteorologia. Se prevê meteorologia, não joga xadrez. Se joga xadrez, não consegue conduzir um automóvel. Estamos muito, muito longe de ter estes sistemas que sejam capazes de ser híbridos, no sentido de resolver problemas de muitos domínios. Estamos muito, muito longe. Também estamos muito longe de ligar o raciocínio ao tal deep learning que eu estava a falar há bocado. Porque é verdade que estas redes neuronais de deep learning conseguem aprender tudo. Bom, mas só numa coisa, porque se eu quiser ensinar uma outra coisa que não tem nada a ver, então entramos no que é conhecido mundialmente como sendo o esquecimento catastrófico e pronto, e deixaram de aprender o resto. Portanto, se eu tiver uma rede de deep learning para jogar o Go, e este é um dos grandes exemplos de deep learning, se calhar essa mesma rede não consegue aprender, por exemplo, imagens de cada uma. Existe sempre o transfer learning, não é? Que também é uma coisa que está agora a ser um bocado a ser explorado, não é? Sim, mas na mesma continuamos a ter estes sistemas híbridos que continuam muito fraquinhos e não comparam connosco. Porque nós conseguimos
jogar xadrez, conseguimos conhecer a cara das pessoas e ao mesmo tempo conseguimos raciocinar. E já agora, falando nisso, também uma rede neuronal é muito capaz de aprender padrões, de reconhecer, fazer previsões, baseado precisamente nesses padrões que aprendeu, mas essa mesma rede neuronal não consegue raciocinar, porque se eu quiser raciocinar precisaria de outro tipo de rede neuronal, ou outro tipo de algoritmos. E nós não conseguimos, estamos muito longe de ter este sistema tipo. Já agora, também, uma grande limitação que existe tem a ver com estes sistemas é precisamente a questão, que já aqui falámos também, das tais caixas pretas. Estes sistemas não são explicativos. Não são autoexplicativos. E como não são autoexplicativos, na verdade, nós temos que acreditar neles. Como acreditamos, mais ou menos, em qualquer outra pessoa, não é? E, portanto, nós temos aqui um problema de confiança da própria inteligência artificial. Acreditamos nós na inteligência artificial e se acreditamos no quê? Também não sabemos. Portanto, esta ideia do black box é, de facto, também um problema. Outra coisa, e aproveito para fazer aqui publicidade do nosso convidado, não é? Penso que também Marta também irás fazer, que vem virá falar-nos de multiagentes. Também temos um enorme problema nos multiagentes. A inteligência artificial distribuída é algo que está na idade pitecantrópica. Eu diria que aqui já nem estamos no inverno, se calhar estamos na idade do gelo, não sei como é que é de chamar a esta parte. Finalmente, e porque também não quero estar aqui a ser demasiado negativo, fica toda a gente chateada, também queria dizer que a inteligência artificial tem muito ainda que evoluir no respeito à ligação à sociedade. Porque, como é que é de explicar? Bom, se eu tiver aqui uma batedeira de ovos em casa, e se ela não se ligar exatamente à minha casa, eu digo, ok, se calhar, também quando comprei esta batedeira de ovos, também não estava à espera que ela estivesse aqui muito ligada à minha casa. Mas quando nós temos software de inteligência artificial, nós temos uma tentativa de integração social. Isto significa ética, significa moralidade, significa, por exemplo, ligação à sustentabilidade ambiental, à sobrevivência da espécie humana. E eu direi que estes aspectos, até paradoxalmente, são mais endereçados até quase pelo cinema e pelos autores de ficção científica do que pelos próprios cientistas. Porque, na verdade, é que temas como a inteligência artificial e a sustentabilidade, como a inteligência artificial e as artes e a criatividade são temas que claramente estão completamente distantes. Portanto, isto tudo para dizer, para qualquer ouvinte que queira aprender a inteligência artificial e que esteja preocupado por falta de tempo, de tema para investigar, ou que acha que está tudo resolvido. Pois muito bem, deixa-me dizer que, pelo menos na minha opinião, que é exatamente o contrário. Certo. Falta resolver quase tudo e estamos, na minha perspectiva, a aproximar-nos do inverno. Eu percebo o teu ponto de vista e realmente acho que há muita coisa mesmo ainda por revelar, por resolver e por descobrir. Pronto, tu adiantaste realmente, Vítor, no tema do próximo episódio, só para quem nos está a ouvir. Efetivamente vamos ter um convidado que vamos anunciar em breve, que vai estar connosco no próximo episódio e realmente vamos continuar exatamente esta conversa que já temos aqui, que começamos aqui sobre a questão dos temas multiagentes e vamos ter se calhar um episódio mais focado nisso. Mas fiquem atentos para ouvir exatamente sobre isso mais detalhes nos próximos dias. Eu só a título de fecho, eu partilho convosco da minha opinião, realmente partilho da vossa. Existe muita coisa ainda por trabalhar, podia falar sobre a questão dos personal assistants, como falei antes, ou até mesmo pegar nos temas mais polémicos, como o da condução autónoma, que também é uma promessa que ainda tem muito trabalho, mas confesso que se tivesse que pensar onde me custa mais ver as coisas, e pegando na questão social que o Vítor estava a falar, e particularizando na medicina, eu acho que
nós usamos e tipo, faz parte da nossa dia a dia Vitor, estavas a dizer que as coisas estão a fazer parte da forma como nós programamos as coisas e eu até tenho um termo para isso que eu costumo gostar muito de usar, que é o Embedded AI. As coisas estão embebidas nos programas, por isso é que os alunos hoje se calhar têm que aprender isto como base da sua formação em Engenharia ou Computer Science, é aprender a inteligência artificial, já não é um tema de mestrado, porque agora neste momento temos isto embebido. Mas temos embebido na nossa vida cotidiana para fazer coisas tão simples como apoio à decisão, como sistemas de classificação de imagem, já temos paridade humana para fazer essas coisas todas, mas depois quando chegamos à medicina estamos muito atrás. Para as coisas que eu já não estou a falar dos avanços que ainda podemos ter nas outras áreas da AI. Quer dizer, a utilização, implementação, instaurar efetivamente estes algoritmos que já estão testados e bastante provados noutras áreas, na medicina estamos a ter ainda, na minha opinião, um bocadinho de dificuldade em ver isso. Desde os próprios sistemas de diagnóstico, ou apoio ao diagnóstico, vê-se algumas coisas a surgir, mas estão massificadas em outras indústrias e estão, se calhar, agora, podemos chamar-lhe uns MVPs na medicina. Triagem com base em inteligência artificial de sistemas, por exemplo, no research estava a fazer para tentar encontrar alguns exemplos para partilhar com os nossos ouvintes. Estava a ver uma empresa, uma startup chamada Visal, que tem uma app, no fundo, que é o Contact, que faz triagem de ataques para procurar obstruções que possam existir em veias no cérebro. E isto aqui é um POC que está a ver num hospital, que por acaso é um hospital universitário, para todos os efeitos, isto é como começam as coisas, não é? Está mesmo no início da R&D. E são os primeiros passos que estamos a dar em coisas que nas outras áreas já estão bastante instauradas. Partilho com os nossos ouvintes, para quem quiser investigar um bocadinho mais sobre isso. Eu próprio, no research estava a fazer sobre alguns dos casos, dei com estes também, que eu não conhecia e que se calhar precisavam de um bocadinho mais de visibilidade, mas a Microsoft tem 3 projetos ligados a uma coisa que se chama Microsoft AI for Health, que é o Project Hanover, HANOVER, depois partilhamos os links na descrição, mas que no fundo é um acelerador para os painéis os boards medicals que fazem análise de casos, conseguirem processar os documentos todos que são muitos, não é? Principalmente nestes casos complexos, em vez de eles terem que ler isto, terem aqui um curador, no fundo, um serviço de curação desses documentos todos, leem essa parte toda da informação genética, principalmente, porque o grande problema nestes boards, nos casos mais complexos, é que a informação sobre a informação genética do paciente é muito complexa de ler, ele interpreta isto tudo, encontra os padrões e devolve as conclusões, e em vez de estarem 7 horas à volta de um paciente, conseguem estar uma ou até mesmo menos. É um projeto interessante, com base na tecnologia que já existe e que está a começar a ganhar tração. O Project Premonition é muito engraçado, que tem uma abordagem, aconselho-vos a pesquisarem sobre isto. Os mosquitos mordem as pessoas e mordem os animais e transportam, no fundo, dentro deles o material genético de um ecossistema inteiro. Então, a Microsoft tem um projeto muito engraçado que está a capturar esses mosquitos, tem um robô que os apanha e depois vai andando a fazer tracing genético, que agora é possível fazer, de todo o ADN que estava lá naquele mosquito, que ele andou a morder os animais, à procura de doenças. E que doenças é que estão a começar a surgir e de onde é que elas vêm e como é que elas estão a surgir. No fundo, nós não conseguimos testar todas as pessoas, mas os mosquitos mordem-nos a todos e vão transportar de alguma forma essa informação. No fundo, são os coletores desses exames sem terem que chegar às pessoas, e é um projeto giro. E o Immunomics, que é um projeto muito recente que a Microsoft está a fazer com uma parceria com a Adaptive Biotechnologies, um parceiro,
que estão a desenvolver tecnologia para ler o sistema imunitário, sendo o principal driver de todas as respostas que nós temos da nossa saúde. Em vez de estarmos a fazer exames, taques, raio-x, isto e aquilo, e tentar entender dos diferentes exames o que é que nós temos, ir à origem, que é o sistema imunológico, não é? Vai estar de certeza a responder ao que é que seja que nós temos e tentar ler isso como ferramenta de diagnóstico. Projetos giros, com base em inteligência artificial, que só são possíveis por causa destes avanços que temos aqui andado a falar, e acho que são engraçados. Partilho convosco o que eu acredito que ainda não estamos lá, mas que espero eu que nós cheguemos. É um bocado todo o tempo que tínhamos para esta primeira parte do nosso episódio, mas como já tínhamos lançado e como vai começar agora a ser o hábito, temos ainda agora a nossa rúbrica, e se calhar avançávamos agora para a nossa rúbrica. Bem-vindos à nossa rúbrica AI News, um novo segmento que lançamos no episódio passado e que marca presença então agora em todos os nossos futuros episódios. No final de cada episódio, contem com esta rubrica então. A rubrica do AI News de hoje e sempre será 3 notícias. Cada um de nós vai-vos trazer uma notícia que sentiu que foi relevante agora, recentemente, e vamos comentar um pouco essas 3 notícias. Rui, queres fazer as honras de hoje e lanças tu então a notícia que trouxeste para nós? Sim, claro, até acho que faz sentido. Eu reparei que isto foi lançado ontem, após um período de preview de alguns meses, para os programadores, para a nossa audiência de programadores, e obviamente nós já temos há algum tempo sugestões de IntelliSense baseado em inteligência artificial e deep learning, mas agora a Amazon Web Services, a AWS, lançou uma ferramenta que é o Code Guru, que é um code reviewer e também um performance profiler baseado em AI. Portanto, do que eu percebi, não testei, mas nós configuramos, por exemplo, o Code Reviewer para se ligar a um repositório nosso, onde tenhamos um projeto com código, e ele automaticamente vai olhar para o código, assinalar determinados aspectos que podem ser bugs ou que podem não cumprir as melhores práticas, automaticamente cria o issue, cria o pull request, se necessário, tudo integrado, e além deste tem um profiler também que inclusive pode dar uma estimativa de quanto é que uma determinada linha de código está a consumir hoje e poderia consumir. E acho que obviamente nem todas as equipas se podem dar ao luxo de ter code reviews muito profundas, e achei super interessante e oportuno, e é tudo baseado em inteligência artificial e deep learning, neste caso não podia deixar de ser. Portanto, achei muito interessante esta oferta agora, e obviamente acredito que muitos dos outros players já não têm, vão ter de seguida também estes componentes. Eu, por acaso, conhecia um que usava no Visual Studio, que era o Deep Code. Também. Exatamente, eu apontei aqui, ao Deep Code, exatamente, que apontei aqui, exatamente. E que é um que até é bastante usado, já pronto, tem o seu licenciamento e tudo, não é mais ao commit, mas é muito interessante começar a ver estas aplicações no código, porque é como tu disseste, quem tem programas grandes e se os nossos ouvintes estiverem em projetos muito grandes, dizem assim, ok, o code review é uma coisa que não consegue cobrir de todo o código, não é? E é muito, muito, muito interessante estar a ver a evolução nessa área. Mais a médio e longo prazo, coloca aqui a questão quão dependentes é que nós podemos ser deste tipo de ferramentas, não é? Mas isso iniciava outro tópico. Verdade. Quem é que faz debug ao debugger, não é? Exatamente. Muito é um problema de Turing, não é? Exatamente. Vítor, do teu lado, eu continuo na senda negativa, pá. Então, isto há dias... Então fui destronado. Eu fui destronado aqui. Por hoje, mas só por hoje, que eu prometo que vou melhorar, pá. Mas trago aqui uma notícia do AI News, em que a notícia é a seguinte, já traduzindo para português, o chefe da polícia de Detroit diz que o reconhecimento facial de inteligência artificial, 96% das vezes, não funciona. E mais, e esta notícia que está interessante, aqui do site da AI News,
mostra até a confusão entre uma fotografia do Obama e de um cidadão. Portanto, vários exemplos de como o reconhecimento facial não funciona. E porquê que eu estou aqui a trazer esta notícia, tirando o que já admiti estar aqui numa cena negativa? Bom, porque precisamente isto é um leitmotiv para que se façam maiores diligências de aperfeiçoamento destes algoritmos de deep learning e para que as pessoas que já acham que somos o máximo e que a inteligência artificial já resolveu tudo em termos de aprendizagem de imagens e de padrões, que tomem bem atenção que não é bem assim. Porque 96% de falhas, ou dito ao contrário, 4% de acerto é de facto um número extraordinário e pela negativa. E ainda para mais, também ligando ao tema da semana passada, uma das coisas que o chefe da polícia de Detroit também diz neste artigo, e eu achei este artigo muito, muito relevante, é que diz, bom, e além disso, também chegamos à conclusão que o algoritmo é completamente racista. Porque os erros maiores são dos indivíduos de origem africana. Basicamente acha que são todos os mesmos. Eu já até fiquei com curiosidade de perceber como é que seria com os chineses, não é? Mas enfim. Mas eu acho que esta é uma notícia relevante até para nos conferir um certo grau de humildade aos investigadores nesta área do processamento das redes neuronais de deep learning e até para, pormos um bocadinho os pés na terra. E muito ligado também ao nosso tema do episódio anterior, claramente, da questão do bias. Exatamente. E a verdade é que, sendo assim, isso também, o argumento todo da utilização deste tipo de tecnologia na polícia, então esse comissário está no fundo também a argumentar contra o que é bastante polémico neste momento, que é a proibição ou não, a guideline para não vender este tipo de serviços de inteligência artificial pelos grandes fabricantes às forças policiais, enquanto isto não tivesse efetivamente uma ética mais geral e mais implementada. Por isso também é um tema perfeitamente presente nas notícias, é uma excelente notícia. Marco, e já agora, desculpa, só meter claro. Só para dizer que, mas também mostra que há também ainda muito trabalho a fazer na área do deep learning, não é? Exatamente. Isto não está tudo resolvido. As preocupações éticas que estamos aqui a levantar, mostrando-se este ponto, significa que realmente temos que realmente nos preocupar em melhorar e definir bem esses padrões. Da minha parte, eu trago-vos uma notícia que na realidade foi um anúncio que saiu. Houve uma conferência bastante grande da Microsoft há umas semanas atrás, que foi a Build Conference, a conferência para developers, que eu tive o prazer enorme de ir às últimas, e esta aqui, pronto, derivada da situação que se vive atualmente, não consegui ver presencialmente, mas ainda estou a tentar apanhar muito das sessões que não consegui ver, mas estão disponíveis virtualmente. Há uma muito em particular, um grande anúncio que foi feito pelo nosso CTO da Microsoft, Kevin Scott, que anunciou um AI supercomputer. No fundo, foi construído em colaboração e neste momento em exclusividade até para utilização pela OpenAI.org. Uma máquina absurda, estamos a falar em 285 mil CPU cores, 10 mil GPUs e 400 gigabytes por segundo de network connectivity entre cada uma destas peças deste supercomputador. Foi construído na cloud e está a tentar desvendar um pouco o que nós estávamos aqui a falar, e que até era o Vítor em particular que estava a tocar nesse ponto, que era a questão das multitasks, não é? De AI Models for Multitask, que não são só conseguir resolver um único problema,
mas resolver múltiplos problemas de uma só vez. Um único modelo que consiga fazer, usando o exemplo que o Vítor estava a dar, Vítor, se me permites, que era o jogar o xadrez, ou então fazer reconhecimento facial. No fundo, termos modelos que consigam fazer várias dimensões do mesmo problema, que é o que não temos ainda. É muito interessante, porque até existe o artigo que depois fala sobre isso, o Microsoft Turing Models, que são esses modelos com 18 bilhões de parâmetros, e o objetivo é nós chegarmos então a começar a ter para cima de 1 trilhão de parâmetros nestes modelos. Um deles que nós já estamos a fazer isso são os modelos de linguagem natural, que é o Turing Natural Language Generation, ou TNLG, que são os modelos de linguagem natural com 17 bilhões de parâmetros. Mas há uma parte muito, muito interessante, na minha opinião, disto, é que isto cada vez mais mostra uma tendência interessante de transformação, e o artigo fala exatamente sobre isso, sobre a transformação do AI numa plataforma. Similar ao que aconteceu nos nossos computadores, não é? Nós hoje em dia, quando pensamos num computador, não pensamos no computador exatamente como ele vai ser, é como ele será para sempre no momento em que eu o comprei. Ele vai fazer muito mais coisas que eu ainda não pensei, porque vão sair software e vai sair outras coisas e outras funcionalidades. Por isso, eu na realidade estou a comprar uma plataforma para correr software. Quando compro o meu computador pessoal, isto acho que todos nós conseguimos nos identificar com esta maneira de pensar. É exatamente, nós estamos a comprar a potencialidade para correr coisas lá, estamos a comprar uma plataforma. E acho que a inteligência artificial vai tender para isso também com estas questões todas. Se começarmos a ter modelos genéricos, já não estamos a resolver um único problema, mas sim estamos o AI a tornar-se uma plataforma de resolver problemas mais alto nível, e é isso que gostava muito de ver acontecer. Finalmente, e só a título de fecho, partilho convosco, como foi mesmo há uns dias atrás, para quem nos está a ouvir e quiser, existe um evento engraçado, um summit chamado Imagine the Future Microsoft AI Virtual Summit. Aproveito só para deixar aqui a nota, se vocês quiserem pesquisar. Foi um summit focado só em inteligência artificial, decorreu na semana passada, no final da semana passada. Tem várias palestras muito interessantes com os nossos VPs da Microsoft todos, a falar sobre diferentes aspectos de diferentes indústrias. Vai ser muito... Foi muito interessante, e se estiverem interessados, o link para este evento também está na descrição do episódio e podem encontrar, juntamente, claro, com os 3 links para as notícias que nós estivemos aqui a falar e a descrever nesta rúbrica. É todo o tempo que temos para o episódio de hoje. Foi um episódio cheio de ideias, muita discussão e agora também, graças a esta rubrica, também muitas novidades. O meu nome é Marco António Silva e vocês estiveram a ouvir ao Building the Future AI Portugal Podcast que vos fala então sobre inteligência artificial, numa conversa informal e sempre cheia de conteúdos. Muito obrigado a todos que nos estiveram a ouvir, e um obrigado muito especial ao Vítor e ao Rui, os meus parceiros aqui neste sofá. Muito obrigado a ambos. Fiquem bem. Obrigado. Um abraço. E obrigado a todos por esse lado que nos estão a ouvir então, e é para vocês que nós estamos aqui para produzir exatamente este conteúdo. Por isso, caso tenham algum feedback ou alguma coisa que gostassem de ver discutida, sugestões, comentários, o que quiserem, façam-nos chegar um e-mail para podcast@buildingthefuture.pt e teremos todo o gosto em receber esses vossos contactos. Caso não tenham subscrito ao podcast, relembro-vos, subscrevam para não perderem nenhum dos episódios. Estamos sempre a tentar melhorar e inovar. Estamos em todas as plataformas principais, desde Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Overcast. Procurem pelo podcast Building the Future AI Portugal Podcast e de certeza que vão conseguir encontrá-lo na plataforma da vossa eleição. Fiquem atentos então, dentro de 2 semanas estaremos mais uma vez cá, agora com um convidado especial. Vai ser um episódio um pouco diferente e não vou dizer muito mais para não estragar a surpresa. Fiquem atentos. Até lá, muito obrigado a todos por estarem desse lado. Juntem-se a nós para o próximo episódio para continuarmos juntos a ativar Portugal e a construir um futuro melhor com a tecnologia. Obrigado a todos.